Assim diz o Senhor, meu povo, digo-vos a verdade, honrais-me com os vossos lábios, mas, trombeta de Deus, trumpet call of God. (9 de setembro de 2009) do Senhor, nosso Deus e Salvador. A palavra do Senhor dirigida a Timóteo, para todos aqueles que têm ouvidos e ouvem. Assim diz o Senhor, falei ao meu povo, mas eles não compreenderam. Escrevi-lhes através da pena dos meus profetas, mas eles não perceberam. Na verdade, rejeitaram-me e não me procuram conhecer-me como tal eu realmente sou, nem aceitam o santo na verdade. São os ensinamentos dos homens que procuram e as tradições dos homens que defendem que eu detesto. Sim, aceitam-nos, sim. Fazem-no até em nome do Filho. Profanação, blasfémia. Todo o corpo está doente. Os seus membros enfraquecem, pois estão cobertos de impureza. A ganância enche os seus corações, pois gostam de permanecer em toda a sua impureza, como alguém que está cheio de vinho novo, feito de uvas azedas. Assim, é este povo que permanece nas igrejas dos homens. Vejam, a mãe e a prostituta saiu. Sim, ela fez de prostituta e entregou-se à sua imoralidade, como os pagãos. Casou-se com pagãos e deitou-se com eles na sua maldade. E vede, ela deu à luz, pelo seu pai, e gerou muitos filhos. Em pecado ela deu à luz. Em grande maldade, ela rapidamente espalhou as suas adulterias contra Deus. Pois ela abandonou-me completamente, diz o Senhor. Ela rejeitou o espírito da verdade. Ela segue o seu próprio caminho e não quer ouvir conselhos. Tornou-se rainha através da traição e colocou-se no trono, e na sua autoridade encontra muito prazer, enquanto engana as pessoas. Vejam como os chacais do deserto que dilaceraram a carne e levam o cadáver. Assim ela dilacerou o coração destas pessoas. Estão muito distantes, pois são levados a permanecer com ela na escuridão, enquanto se deitam junto aos mortos. Vejam como a porca come sem hesitação, revolta-se na sua própria sujidade e deleita-se com toda a sua impureza. Assim também ela faz, mas a porca sabe onde pertence e age tal como foi criada. Mas nas igrejas dos homens e em todas as suas filhas adotivas não é assim. Mesmo entre os rebeldes que proclamam ter-se separado da mãe, tornam-se como aqueles que a abominam. Vede, elas também são filhas, embora digam não somos filhas, filhas continuam a ser. Por isso, a mãe e a prostituta serão despedaçadas. A sua carne será devorada e ela será queimada pelo fogo, diz o Senhor, o vosso Deus, e todas as suas filhas, sim, todas as vossas igrejas dos homens, também vós sereis destruídas. Haverá mesmo uma grande purificação a surgir do meio de vós. Vede, sereis purificados, sereis despidos e purificados no dia da preparação. Por isso, ouvi-me, todos vós, líderes insensatos que permanecestes nas igrejas dos homens. Ouve a voz do Senhor vosso Deus. Sereis certamente deixados sem esperança, despidos, e nunca mais apresentareis todas essas doutrinas corruptas ao meu povo, enquanto a explorais por causa do enriquecimento ilícito, pois só através do sangue e da muita tribulação sereis purificados. Vede, a vossa nudez será revelada, vós, igrejas dos homens, e gritareis nas ruas, mas eu cobrirei-vos, e tereis de cair e chorar, e sentar-vos no chão, mas eu virei rapidamente e cobrirei-vos, pois certamente vos purificarei e limpar-vos-ei. Eu vos purificarei e tornarei puros,
e com testemunho puro e compreensão correta, levantar-se-ão e proclamarão o meu nome e a minha glória, honrando os meus mandamentos e guardando os meus sábados, sem lhes acrescentar nem retirar nada, vivendo de acordo com a verdade. Naquele dia, multidões deitar-se-ão na morte, e muitos adormecerão, mas eu virei por vós, levantá-los-ei e dar-vos-ei vestes brancas. Sim, morrereis pelas mãos dos homens, mas sereis levantados e glorificados pela mão direita de Deus. Sim, naquele dia ascendereis ao Filho do Homem, e sereis alimentados com o alimento dos anjos na casa do Senhor. Por isso, purificai-vos e deixai de lado toda essa conversa terrível. Lavai-vos, purificai-vos e arrependei-vos. Voltei para mim. Amados, vinde a mim de mãos vazias e sereis preenchidos por aquilo que é verdadeiro. Pois ele sim, ele que tem o meu nome, a salvação de Yah, sim, ele, Yahushua, é a cabeça e vós sois o corpo. Apresentai-vos perante mim com sinceridade e sede o meu corpo, e não andeis mais em toda esta escuridão. Não vos deixeis mais guiar pela falsa luz dos homens, que confundem o mal com o bem e o bem com o mal, a escuridão com a luz e a luz com a escuridão. Chamam ao doce amargo e ao amargo doce, diz o Senhor. Ó igrejas dos homens, por quanto tempo mais vos terei de tolerar? Por quanto tempo mais pretendereis devorar frutos podres e consumir ensinamentos amargos, para depois os servir aos meus filhos e levá-los a beber de todas estas videiras abomináveis e a comer de todas estas raízes podres? Vede, tornaste o vinho amargo e entorpeceste a língua deste povo. Pois das uvas que geram ira produzis vinho, e dos frutos das videiras selvagens que se tornaram azedas, bebeis. Uvas podres, um vinho é extremamente amargo, bom para nada mais do que para ser deitado fora como lixo. O que está podre, fora, deixem-no apodrecer, e não se sentem mais à mesa do diabo. Mas ouço-vos dizer, onde é que participamos em toda esta podridão, e em toda esta comida estragada? Isto diz o Senhor, vede a minha ira se acendeu e a minha ira se volta contra vós por causa de todas essas blasfémias que ouvi dos vossos lábios e por causa de todas essas heresias que aceitastes de bom grado, de todos esses eruditos, professores, pastores, pregadores, ministros e sacerdotes que se ergueram como autoridade, tal como os fariseus de outrora, que se levantaram contra mim. Líderes da igreja, deixem o meu povo ir. Não lhes deis mais alimento, pois só eu os alimentarei. Deixai-os ir, para que eu os possa purificar e santificar. Deixem-nos ir. Deixem os meus filhos saírem e adorarem no lugar apartado, pois eles são o meu tesouro, e eu certamente os levarei. Sim, todos aqueles em quem eu vier habitar, aqueles que me recebem em verdade, em amor sincero, em humildade, arrependidos, com um coração novo e contrito e um espírito reto. Desde o início que tenho designado profetas e exaltado os meus servos de acordo com a minha vontade, mas qual deles não humilhei primeiro? Pode algum homem ser humilde sem primeiro ser humilhado? E a quem de vós que usa uma coroa não lhes será arrancada da cabeça? E não lhes serão também arrancadas as vestes e as roupas finas à vista de muitas testemunhas? Pois há apenas um que usa a coroa e apenas um que a partilha com os dignos, inclusive com todos aqueles que foram tornados dignos por ele. Aqueles que o amam acima de tudo, aqueles que participam da carne e do sangue do Filho do Homem e também de mim, seu Pai. Sim, aqueles que se ajoelham de boa vontade, humilham-se e lançam a sua coroa aos pés do Santo. No entanto, entre as igrejas só ouço protestos contra esta palavra, apesar de ter saído da minha própria boca. Por isso tenham consciência e compreendam, vós, homens maus e indolentes. Embora não escutem, continuarei a falar,
E mesmo que se defendam com as mãos e abanem a cabeça, farei com que esta palavra se fixe em vós, e não serão capazes de se livrar dela. E vede, quanto mais lutardes, mais pesado se tornará, pressionando fortemente a vossa pele, penetrando e perfurando até mesmo o vosso coração. Pois vós, filhos rebeldes, tornastes-vos de facto muito gordos e festos como um preguiçoso, tal como o homem rico que se senta à sua mesa como um glutão, e só come o que agrada aos seus olhos, e foi temperado pelo seu cervo. Assim vos acontece também na igreja dos homens, pois buscais todo o espírito sedutor e enganador para satisfazer os vossos ouvidos ávidos, e deleitais-vos apenas com aquilo que acreditais, que vos liberta de toda a responsabilidade, para que possais continuar a caminhar nos erros da vossa carne, enquanto procurais satisfazer todos os desejos ocultos dos vossos corações corruptos. Assim, rejeitais sempre a verdade, odiais aquilo que traz convicção e resistis à purificação das vossas almas, pelo que Yahushua, a quem chamais Jesus, viria para viver em vós, e assim também viríeis a descansar no seu seio naquele dia e a comer da sua mesa na casa do Senhor, recebendo a vida eterna e a paz, uma fonte de verdade, conhecimento e amor, como só Deus pode dar, preenchidos no seu Espírito Santo, alegria indescritível. Mas o que é que eu ouço? E que Deus é esse que vós proclamais? Quem é esse Salvador de quem vós testemunhais? Vede, ele tornou-se irreconhecível para mim, um ídolo que vós criastes, uma imagem deturpada que vós erguestes com base em ensinamentos e tradições que vão contra mim e a minha palavra. Sim, até mesmo a minha palavra que vós contaminastes, traduzistes erroneamente e interpretastes mal, de acordo com as vaidades enganosas de homens cujos corações estão corrompidos e transbordam de orgulho. Sim, inchados e cheios de vaidade. Igrejas dos homens, tentastes criar-me a vossa própria imagem. Gritai, portanto, pois sais apenas o barro. Chamai o oleiro e não faleis mais como se o tivesseis moldado, pois vos tornastes um pedaço repunjante no seu corpo, e o que dizeis tornou-se como uma ferida e uma doença que exala um mau cheiro, um odor abominável no meu nariz, que não cessa de subir perante a minha face. Pois todos vós vos tornastes como os pagãos, entre os quais viveis, um talo de trigo podre num vale cheio de ervas daninhas, onde as chuvas cessaram e o sol mal consegue romper as nuvens. Vede, pela manhã há uma névoa espessa, mas não se forma orvalho, e ao meio-dia a colheita murcha, porque é sufocada pelas ervas daninhas, e à noite é coberta pelo pó, incapaz de despertar do sono pela manhã. Pois sois um povo que se reúne em nome de Cristo, mas o vosso rosto tornou-se totalmente semelhante ao dos pagãos. Os vossos caminhos são mundanos, até mesmo no que diz respeito ao meu nome, que constantemente manchais e abusais. Por isso, não vou mais atender às vossas orações, pois desviei o meu rosto de vós. Vede, a minha mão está afastada. Pois fazeis tudo o que eu disse, que não devíeis fazer, e negligenciais o que eu, sim eu, ordenei que fizesseis, guardasseis e honrasseis. Virastes-me as costas e não o peito, e perante a minha palavra assobias e abanas a cabeça para me provocar a ira. Porquê abraçam a ira? Na verdade, apaixonaram-se pelo julgamento, pois fazem sempre aquilo que eu disse que não deviam fazer, unindo-se às doutrinas e tradições que são contra mim, e também às coisas que eu odeio, e com todos esses feriados e festas corruptos dos homens que provêm do mundo, e estão profundamente enraizados no paganismo, transmitidos por aqueles cujos corações se alinharam com a intenção de Satanás de manchar e profanar o meu nome e a minha glória, para que uma sombra se estenda sobre a minha redenção, que foi revelada.
Além disso, sujais o meu nome e a minha majestade, bem como a glória do meu filho e aquilo que só pode ser recebido nele, com este ensinamento que eu abomino. No entanto, vós abraçais-a, vós agarrais-a e fazeis dela vossa. Sim, a doutrina falsa é extremamente corrupta, chamada inferno e tormento eterno, que é ensinada nas igrejas dos homens. Isso é da conta de Satanás. Ai do meu povo, ai de vós, pois aqueles que amam a ira certamente a receberão, e aqueles que procuram o tormento para os outros participarão nele no dia do Senhor. Também agora ele pertence-vos, pois a minha mão está afastada de todos aqueles que defendem esta doutrina e falam contra esta palavra, sim, contra cada carta que eu proferi nestes volumes, através dos meus servos, que são os meus profetas no fim desta era. Pois digo-vos a verdade, todos aqueles que não conhecem o Filho abraçam o tormento, e todos aqueles que rejeitam esta palavra serão por ela atingidos, porque já não têm sobre si a mão protetora do Senhor. O meu espírito foi retirado. Meu povo, Satanás, é o torturador, e os seus anjos seguem a sua orientação, e aqueles que forem deixados para trás irão certamente conhecê-los. Vede, serão surpreendidos, deixados de fora e expostos no dia do Senhor. Até que o que é necessário seja feito, e aquele a quem abandonastes venha na sua glória, e sejais novamente libertados e enxertados, desde que decidam aceitá-lo tal como ele realmente é. Por isso, rezem sempre, para que sejam considerados dignos de escapar, para que naquele dia possam estar perante o Filho do Homem no santuário do Senhor. Pois o tempo está aqui. Por isso, o Senhor diz ao seu povo, que não é o seu povo: ouçam a palavra da minha boca e arrependam-se. Saiam do vosso esconderijo, pois não é um santuário, é uma sala com janelas trancadas, uma casa contaminada, um edifício com fundações a desmoronar-se, que tem de ser demolido. Um monte de serradura, simplesmente levado pelo vento. Vejam, o dia chegou. Sim, está muito próximo. Ele espera à porta, e em breve o mundo inteiro será surpreendido pelo juízo. Por isso, saiam do meio deles e preparem-se para encontrar o vosso Deus. Curvem-se e deixem-se purificar. Não tentem mais defender o vosso próprio caminho, mas venham-nos até mim. Ajoelhem-se perante o vosso Redentor e tragam os vossos corações perante mim. Igrejas dos homens, calai-vos e sede muito sóbrios, e não abrais a boca, pois pregais as minhas palavras com hipocrisia. Sim, falais em voz alta diante dos homens, para obter honra para vós mesmos, enquanto distorceis o meu nome com todos os vossos discursos preparados. Tal como está escrito, assim permanece. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Um grande tormento do espírito perante o Senhor. Filhos rebeldes, deixem de acumular pecados. Saiam de todas essas casas enganadoras e abandonem todos esses ensinamentos corruptos. Deixem-se purificar de toda essa imundície e libertem-se de toda essa vergonha. Confessem, tragam isso perante mim. Rebelem a vossa fraqueza e humilham-se perante o Rei. Abandonem o orgulho dos homens e deixem que a força dos homens se torne repugnante para vós. E não desprezem mais a minha palavra e a minha lei, diz o Senhor. Amados, recebam da água pura e bebam profundamente. Sim, mergulhem e deixem-se purificar. Deixem-se libertar, pois o Senhor tem um santo e Ele é a cabeça do corpo, o verdadeiro santuário, a vida sem fim. Não digam mais que há outro caminho para a vida eterna, nem digam que aqueles que rejeitam a sua vida também vivem, ainda que em tormentos. Pois há apenas um caminho, uma vida e uma verdade. Vede, ela é uma torre forte, uma cidade fortificada no dia da batalha, um fogo que tudo abrange,
o poderoso e forte, cujo cetro é feito de ferro, o legislador, a fonte da vida por meio da qual todas as coisas subsistem, o vosso carpinteiro e redentor, a redenção de Deus. Meu povo, esperai pelo Senhor com mansidão e temor, com confiança inabalável. Esperai por Ele, pois Ele é a fonte de água viva para todos os que têm sede, uma videira frutífera para os famintos, uma abundância de riquezas para todos aqueles que vêm a Ele de mãos vazias, pois só têm lágrimas e arrependimento para oferecer aos seus pés. Por isso, amados, dai-lhe toda a honra, elevai as vossas vozes com louvor eterno, levai gratidão ao altar e oferecei-lhe o vosso coração. Clamai o seu nome aos céus, pois Ele é o Senhor, a vossa justiça. Cristo, chamado Jesus, Yahushua HaMashiach, Emmanuel.